Pessoal, tudo bem? Aqui é o professor João e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre hidrólise salina. Espero que vocês estejam todos bem aí e bora para nossa aula. Bom, pessoal, então como eu já comentei no início do vídeo, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre hidrólise salina, tá? A hidrólise salina nada mais é do que a alteração do pH de uma solução quando eu adiciono um sal em água, tá bom? Só que para isso é importante que a gente lembre algumas coisinhas, né? Alguns macetezinhos que a gente tinha lá no ensino médio, lá no primeiro ano do ensino médio, tá bom? Então, primeira coisa que a gente tem que lembrar é sobre a força das bases e a força dos ácidos, segundo a teoria de Arrhenius, tá bom? Bom, é o seguinte, isso aqui, mais uma vez, é uma decorebinha que a gente tinha lá no primeiro ano do ensino médio, né? A força das bases, nós tínhamos que a família 1A era uma base forte, né? Todas as bases da família 1A eram bases fortes, da 2A também era considerado normalmente bases fortes, exceto o hidróxido de magnésio. As outras bases todas são fracas, tá bom? Uma observação aqui em relação ao hidróxido de amônio, né, que é uma base fraca, porém ela tem essa peculiaridade de se decompor em amônia e água, tá bom? Já a força dos ácidos, a gente tem que separar em hidrácido e oxiácido. Hidrácido não tem oxigênio em sua estrutura. Então, dos hidrácidos fortes nós temos HI, HBr e HCl. O HF, que é o ácido fluorídrico, é um ácido moderado. O resto todos são fracos, tá bom? Já os oxiácidos, que são ácidos formados que têm oxigênio em sua estrutura, a gente tem que fazer uma continha, que é o número de oxigênio menos o número de hidrogênios. Se der 2 ou mais é forte, se der 1 é moderado, se der 0 ou menos é fraco. Tá? Aqui eu coloquei uma outra observação, que é sobre o ácido carbônico, que se a gente fizesse a conta, 3 menos 2 daria 1, moderado. No entanto, na prática ele é fraco. Por quê? Porque ele é um ácido muito instável. Assim como o hidróxido de amônio, o ácido carbônico ele decompõe em água e CO2, tá? Então, antes dele ionizar, ele acaba tendo esse processo de decomposição. Então, isso aqui é mais uma lembrancinha lá do primeiro ano do ensino médio para a gente dar continuidade à aula. Então, a hidrólise salina, né, como eu já comentei, é um processo em que quando eu adiciono quando adiciono um sal em água e ele dissocia, esse sal ele acaba alterando o pH do meio, tá bom? E o que acontece? Eu coloquei alguns exemplos aqui para a gente identificar de que forma determinado sal consegue alterar o pH do meio. Então, no primeiro exemplo aqui, nós temos o sulfeto de sódio, né? Que em água ele vai dissociar formando 2Na mais o S2-. Só que daí a gente tem que lembrar o seguinte, vou até colocar aqui a minha canetinha. A gente tem que lembrar o seguinte, que quando a gente tem o meio aquoso, a gente tem que levar em consideração também que a água tem um processo de autoionização, né? Então, adicionei esse sal em água, ele dissocia, só que a água também está autoionizando, formando H+, e OH-, né? Que são os íons responsáveis pela formação de meios ácidos e básicos, né? O que acontece? Nesse caso aqui, eu tenho o Na+, certo? E o S2- em solução, tá? Então, realizando aquela dupla troca, né, o positivo indo interagir com o negativo e vice-versa aqui, nós temos que o Na+, mais o OH- formam NaOH. Enquanto que o H+, e o S2-, aplica aquela regrinha do escorregador lá, né, vai formar o H2S, tá bom? O NaOH, ele é uma base, né, cujo elemento químico está na família 1A, o sódio da família 1A, ou seja, essa base aqui é uma base forte, tá bom? Enquanto que o H2S, ele é um hidrácido, e esse hidrácido aqui, ele não está entre os 3 hidrácidos fortes, ou seja, ele é um hidrácido fraco. Então, ele forma uma base forte e um ácido fraco. O que isso significa? Que essa hidrólise salina aqui, ela vai alterar o pH do meio de forma a torná-lo mais básico, pessoal. Tá bom? O pH ele vai acabar ficando maior do que 7. Beleza? Por quê? Porque quando eu adiciono esse sal aqui,
os íons formados, ao interagir com os íons liberados pela altionização da água, vão produzir uma base forte e um ácido fraco, certo? E aí essa base forte aqui, resultado dessa hidrólise, vai dissociar, liberando íons OH-. Então, se eu somar as duas reações aqui, ó, a gente vai ter, né? Vou até cancelar isso daqui, porque no fim das contas ele acaba dissociando, formando esses dois íons, certo? Então, nós temos esses dois íons aqui em água, tá bom? 2Na+, e o S2- e a água líquida aqui nos reagentes, certo? Quando a gente tem o seu processo de hidrólise, nós temos a formação da base NaOH, que é uma base forte que acaba dissociando em NaOH, em Na+ e OH-, né? Então, ele dissocia aqui em 2Na+ e 2OH-, certo? E aí, o ácido formado ele é um ácido fraco. Se ele é um ácido fraco, ele não vai ionizar muito. Por isso que eu não coloquei aqui H+ e S2-, tá bom? Somando as duas reações aqui, a gente cancela esses 2Na+, né? Cancela a água também, porque é um solvente, né? Concentração constante. E aí a gente consegue aplicar a constante de hidrólise aqui, tá bom? OH- vezes H2S sobre o S2-. Gente, mas o mais importante é saber o seguinte, que a adição do Na2S em água vai alterar o pH do sistema, tornando ele mais básico, tá bom? Por quê? Porque o íon formado a partir da dissociação, os íons, aliás, formados a partir da dissociação desse sal aqui, ao entrar em contato com os íons provenientes da altionização da água, formarão uma base forte e um ácido fraco, certo? Bora continuar então. Exemplo 2, ZnCl2, né? Temos o processo de dissociação salina aqui, forma o Zn2+ e 2Cl-. E nós temos também a altionização da água, H2O, formando H+ e OH-, certo? Então, mais uma vez, né? Positivo com o negativo aqui, o positivo do sal vai interagir com o negativo da água, e aqui o positivo da água com o negativo do sal, certo? Então, aqui, ó, Zn2+ com OH-, nós vamos ter o ZnOH2, tá bom? ZnOH2. Enquanto que o H+ com o Cl- vai formar o HCl. Esquece esse fator estequiométrico por enquanto, tá? Só o H+ e o Cl-. Ok. Então, ó, o zinco ele é um elemento químico lá da família B. Ele não está nem na família 1A e nem na 2A. Ou seja, ele é uma base fraca, tá bom? O ZnOH2 é uma base fraca, por quê? Porque o zinco não está nem na 1A e nem na 2A. Agora, o HCl, ele faz parte dos hidrácidos fortes. Olha aqui, ele está aqui, ó, no hidrácido forte. Ou seja, essa hidrólise salina aqui vai formar uma base fraca e um ácido forte. Ou seja, a adição desse sal aqui em água vai diminuir o pH da solução. Vai ser um pH menor do que 7. Beleza? pHzinho menor do que 7. Então, somando as duas reações, mais uma vez cancela isso aqui. Por quê? Porque o ZnCl2 aquoso, a gente pode relacionar ele com o Zn2+ mais 2Cl-, né? Ele vai acabar dissociando em água. Mais H2O, formando o ZnOH2, que é uma base fraca, portanto, ele não vai dissociar muito, tá bom? Mais H+ aquoso, mais 2Cl- aquoso, tá bom? Cancela esse 2Cl- aquoso. Opa, faltou um 2 aqui, ó, pessoal. Só aqui, ó, só para balancear. 2H+, e aqui também faltou um 2 na frente da água, tá? Só para balancear aqui. Pronto. Vou deixar balanceadinho. Então, aqui, o que vai acontecer? A gente cancela o 2Cl- com o 2Cl-, cancela a água também, né? A gente pode cancelar essa água aqui. E é isso aí, tá bom? Só aplicar daí na constante de equilíbrio. Então, a gente já sabe que esse pH aqui é menor do que 7. Então, basicamente, a ideia da hidrólise é isso. É lógico, aqui eu até coloquei a constante de equilíbrio, mas o importante é saber de que forma a adição de um determinado sal vai interferir no pH, tá? Se os íons formados nessa hidrólise
produzirem uma base forte e um ácido fraco, essa hidrólise salina aqui vai aumentar o pH do meio. Agora, se a adição de sal formar uma base fraca e um ácido forte, a adição desse sal vai diminuir o pH do meio, vai ficar menor do que 7, ok? Para finalizar, né, a adição de um sal que formar ácidos e bases fortes não resulta numa hidrólise salina, tá bom? Então, se os dois aqui formados fossem fortes, não ocorreria hidrólise, e aí o pH seria igual a 7, tá bom? Agora, se a hidrólise salina, né, ocorrer formando ácidos e bases fracas, a gente vai ter que verificar a constante de ionização desse ácido e dessa base formada. Se o valor da constante de ionização do ácido for maior que a constante de ionização da base, o meio vai ser levemente ácido, tá bom? Então vai ser um pouquinho menor do que 7. Agora, se o valor da constante de ionização da base for maior que a do ácido, o pH vai ser um pouquinho maior do que 7, tá bom? Vai ser levemente básico esse meio, tá? A hidrólise salina, pessoal, ela é muito importante, principalmente para o pessoal daí da agronomia, porque, assim, muitas vezes a gente acaba utilizando sais para corrigir o solo, né? Por quê? Porque a base, no caso, quando o solo está muito ácido, a gente teria que corrigir ele com uma base, mas às vezes isso aí sai muito caro. Então acaba utilizando um sal, no caso calcário, por exemplo, para corrigir o pH do solo, tá? E aí por quê? Porque esse calcário vai acabar sofrendo o processo de hidrólise, tá bom? Mas isso aí a gente vai conversar depois nos nossos atendimentos síncronos, beleza? Pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Eu sei que não é um assunto tão simplesinho assim como as outras aulas, mas estarei à disposição de vocês para tirar as dúvidas aí, ok? Então a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Valeu!